município e da administração local, porque para mim também é um reencontro com as minhas origens, não aqui na região de Caçapava, porque eu sou lá do Alto Uruguai, da região colonial de Erechim, de um pequeno município lá da minha querida São João do Norte. Mas é um reencontro com as minhas origens, porque eu ingressei no serviço público na administração municipal lá de Sertão, era muito jovem, e fui secretário municipal, exerci diferentes missões. Costumo mencionar que talvez só não tenha sido secretário municipal de saúde nas prefeituras por onde andei, mas de resto, com um pouco de tudo, eu me envolvi. Alguém já disse aqui, teve sorte. Mas eu quero lhes dizer que naquela época, essa mesma época, aliás, que o deputado Otomar de Vian, hoje novamente prefeito, foi prefeito desse município pela primeira vez, que foi naquela legislatura 1983-1988. Numa época em que os municípios, de uma maneira geral, muitíssimo pouco investiam na área da saúde. Este é um fato. As verbas públicas carreadas à chamada ação e serviço de saúde eram muito limitadas. O sistema de saúde era diferente. Nós não tínhamos um sistema único de saúde, por aí já se vê a dimensão da diferença. Não tínhamos a Constituição de 1988, que assegurou a universalidade de acesso e ainda hoje nos faz padecer porque as fontes de financiamento não vieram na mesma dimensão da amplitude dos serviços que podem e que devem ser oferecidos à população como um direito de todos, diz a nossa lei maior da República. Ela também é aniversariante, há poucos dias completando o seu jubileu de prata. Por isso, estou contente porque retomo esse contato com a administração municipal, com os servidores, com as lideranças comunitárias, com um ambiente que me é muito caro, e me coloca em contato com uma experiência muito importante na minha vida pessoal e profissional, que muito me ajuda hoje no exercício da função de controle no Tribunal de Contas. Não se preocupem, não é o microfone que está com problema, é a minha voz mesmo. Na verdade, essas mudanças de temperatura me deixaram quase afônico nesses dias, e eu até estava preocupado porque, se já tenho dificuldades naturais com a minha voz, estaria ainda mais impossibilitado eventualmente de estar aqui. Nós viemos aqui para conversar um pouco, para falar sobre controle e transparência na gestão governamental, é o título que está aí na tela. Eu até sempre preparo nas minhas palestras esses PowerPoint, telas bem estruturadas, bonitas, mas eu normalmente não as utilizo porque sou um tanto quanto indisciplinado e deixo as minhas ideias fluírem ao sabor da emoção e daquilo que me ocorre ao longo das minhas intervenções, até porque isso me parece dar um ar muito mais informalidade e proximidade no diálogo que gosto de estabelecer. E quando a gente fala em controle, quando se aborda esse tema da gestão governamental, eu gosto sempre de lembrar o artigo 1º da nossa Constituição. Não se preocupe que eu não vou fazer uma palestra citando dispositivos da Constituição, não vou cansá-los com isso. Apenas gosto de falar da Constituição, mesmo em palestras, para um público assim, um tanto quanto diferenciado, heterogêneo, porque nós nem sempre damos o devido valor a este que é o grande diploma, não apenas jurídico, normativo do país, mas é o grande estatuto da cidadania, lembrando das palavras do então presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. E é ali, no 1º artigo da Constituição, que nós encontramos a referência, no sentido de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes, no caso o Parlamento, a Assembleia, o Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores, e diretamente na forma prevista na Constituição. E esse diretamente é um campo tão largo que nós ainda não o exercitamos na plenitude, muito pelo contrário. Pode se dar pela representação dos nossos conselhos, através dos instrumentos como o referendo, como o plebiscito,
participação nas discussões públicas dos orçamentos, prevista, por exemplo, na Lei da Responsabilidade Fiscal. Enfim, por diferentes mecanismos, pode-se ter o ativismo da sociedade em relação à gestão da chamada coisa pública. Pois a pergunta que nós nos fazemos, nós que somos investidos de parcela desse poder, nós, parlamentares, nós, membros do Poder Executivo, nós, membros do Poder Judiciário, nós, membros do Ministério Público, nós, membros dos Tribunais de Contas, nós, servidores públicos, todos, por força das nossas investiduras, somos destinatários e exercentes de parcela desse poder que a Constituição prevê, é titulado pelo povo. É uma responsabilidade muito grande que temos exatamente dar conta do exercício dessas parcelas de poder das quais somos delegatários da sociedade. Por isso que aqui, até já falando um pouco em transparência, é difícil acreditar que nós precisamos tantos anos, tanto tempo para colocar em prática uma legislação que nós chamamos hoje de Lei de Acesso à Informação, ou a Lei da Transparência, como é chamada. Sabe por que isso? Porque todos nós, de alguma maneira, fomos educados, seja no ambiente das instituições formais de ensino, seja na cultura das nossas organizações públicas, sob a perspectiva de que aquelas informações que detemos relativas à despesa, à receita, na área da despesa, às licitações, aos contratos, à folha de pagamento, aos controles de estoque, aos relatórios do controle interno, seja lá mais o que for, que tudo isso nos pertence como uma espécie de propriedade, a um patrimonialismo diferenciado daquele que nós costumamos referir quando estudamos a ciência política, ou como colocou Raimundo Faoro naquela sua famosa obra Os Donos do Poder, onde se costuma dizer que patrimonialismo é o sinônimo da confusão entre o patrimônio público e o privado e tal. Não, tem muitas formas de patrimonialismo que perduram até hoje. O assenhorar-se da informação é uma delas. Olha, essa informação é minha, portanto eu tenho mais poder na medida em que eu tenho essa informação. Você costuma utilizar aquele jargão, a informação é poder, então quem a detém se apropria de mais poder. Só falta dizer que essa informação não é minha, não é nossa. O titular desse poder é o povo e nós devemos contas a ele. Então é por isso que nós temos, por exemplo, no Tribunal de Contas, e eu falo aqui pela Assembleia Legislativa, Semento de Rapo, que tem acompanhado o trabalho do presidente da Casa e de outros presidentes, de outras lideranças que lá estão, e de outras instituições do Estado, essa luta em prol da efetiva transparência no ambiente da gestão pública. Mas transparência de verdade, não como diriam lá na minha terra, cossi, ou seja, mais ou menos, vamos ver se dá. A regra é que todas as informações devam estar em público ou disponíveis para o cidadão. E quanto mais elas estiverem disponíveis nos nossos portais, nos nossos sites, menos nós precisamos exigir do servidor que bata à porta da administração pública para receber uma informação que é do seu direito, seja sobre uma licitação realizada, um recurso, um contrato, sobre a folha de pagamento, que o Supremo entendeu que não há sigilo nem aí. Nós sempre discutimos muito se havia ou não a possibilidade de reter a informação sobre a remuneração paga a um servidor público ou não. Eu posso até não concordar exatamente com isso, mas não me cabe mais debater. O Supremo já disse que não há sigilo nessa matéria, e alguém já disse, muito antes que eu, que a Constituição é aquilo que o Supremo diz que ela é. E o Supremo disse que isso não é vedado, pelo contrário, que deve ser objeto de divulgação. Porque quando nós colocamos a administração em público, lembrando aqui uma frase do Norberto Bobbio, na verdade nós estamos até protegendo a própria administração. No final do ano passado, no início deste ano, no término da legislatura, no início da qual eu recebi no gabinete a visita de muitos prefeitos. Prefeitos então eleitos no final do ano passado, prefeitos reeleitos, mas sobretudo novos administradores vinham ao Tribunal de Contas procurar informações,
queriam receber relatórios de auditoria dos seus antecessores, e eu disse, sim, nós vamos lhe fornecer todos os relatórios que nós tivemos aqui, porque essas informações ajudam a preparar a nova administração, evitando a prática de erros, de irregularidades, de inconformidades já verificadas anteriormente. E mais de um me fez a seguinte pergunta: presidente, o senhor já foi servidor público municipal, o senhor já foi auditor do Tribunal de Contas, que eu fui com muita alegria, foi procurador, o que o senhor faria se o senhor estivesse no meu lugar? Agora é tão difícil, o senhor está investido naquilo que é de mais sagrado, que é a confiança da população, o senhor certamente deve saber o que fazer. Agora, duas medidas que certamente eu tomaria, sem a menor dúvida. Eu faria dois grandes investimentos, faria muitos, mas prioritariamente dois do ponto de vista da segurança, da qualidade da gestão, da sua integridade, da construção do princípio republicano entre Estado, sociedade, Estado, numa relação de diálogo, de comunicação, de respeito, de verdadeiramente de cidadania. Eu investiria, eu radicalizaria na transparência dos meus atos, porque com isso eu não só estou dando satisfação à sociedade, eu estou me protegendo junto com isso. Porque junto com o meu controle interno, que é o outro movimento que eu faria, eu terei milhares ou milhões de cidadãos ajudando a fiscalizar a minha administração. Eu lhes dou um exemplo lá pelo próprio Tribunal de Contas. Eu gosto de usar o nosso exemplo e mostrar inclusive as nossas dificuldades. Não tenho nenhuma preocupação com isso. Houve uma época em que nós, alguns anos atrás, começamos a ser questionados sobre os valores que eram pagos a título de diária do Tribunal de Contas. Esse é um assunto que vem com frequência. Vem no Legislativo, vem no Tribunal de Contas, em outros poderes. Eu comentei o seguinte: mas qual é o problema? A imprensa demandava, fazia requerimento, nós não tínhamos a lei de acesso à informação, aí tinha algum, não, mas isso aqui pode fornecer, isso não pode fornecer. Mas existe algum problema em relação a isso? Se existe, nós precisamos